Por que tem tanta gente que não consegue dominar a mente mais? Justamente. Porque ele perdeu o governo. Porque ele perdeu o governo. Uma das doenças que a gente já falou em outras ocasiões aqui, que mais pega a humanidade hoje, é a depressão. O pastor poderia afirmar pra gente que a depressão, a raiz da depressão começa pela falta do governo? A raiz da depressão começa por uma palavra que atende pelo nome de medo. É impossível uma pessoa que foi acometida por essa enfermidade, existe um diagnóstico, é uma enfermidade, que não tenha medo. Todas as pessoas que são acometidas por essa enfermidade, ela tem medo de perder ou porque perdeu alguma coisa. Medo. Medo. E o primeiro sentimento que nós encontramos em Adão e Eva, quando eles perderam o governo, foi qual? Medo. Ouvir a sua voz e temer. Então, quando nós governamos a nós mesmos, nós podemos perceber que voltamos para o plano original de Deus. Porque falar sobre governo, a gente fala, eu vou liderar, eu vou governar outras pessoas. Óbvio, também pode, mas Deus é um Deus de princípio. Para que você governe a outros, você tem que se governar. Desastre pastor, eu acredito que o maior desastre da humanidade é uma pessoa despreparada em um cargo de autoridade. Você quer uma desgraça? Uma ausência de graça? Porque desgraça é uma coisa que muito nordestino fala, principalmente os baianos. Né? Desgraça, desgraça. O que é desgraça? Desgraça é a ausência da graça. E o que é graça? Graça, na sua definição mais conhecida, é favor não merecido. Mas isso não é mentira. Graça é favor não merecido. Mas não está completa a definição de graça. Graça também é uma capacitação dada por Deus para que possamos executar aquilo que nós não conseguiríamos sem a graça. Quando Deus nos fez com domínio, o que é que ele colocou em nós? Graça para executar. Graça. E aí o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que porque Deus confiou em nós o domínio, nós não podemos ter medo de dominar. E aí entrou a colonização nos últimos... Eu tenho 37 anos, estudando um pouco sobre história. Eu acho que nos últimos 1900 anos entrou uma colonização no mundo que os homens de Deus não devem estar em cargos de autoridade. Por que a política do nosso país está desse jeito? Porque se existissem homens... Não tá boa a política? Não, tá uma maravilha. Se existissem homens que têm princípios bíblicos em maioria na nossa política, nós estávamos governando, santo. E a Bíblia fala, daqui a pouco a gente chega nos textos bíblicos. Mas a colonização, essa é uma palavra que a gente não pode esquecer, a colonização foi tão perfeita que desde quando Adão perdeu o controle e deixou de dominar para ser dominado, a sociedade vem sendo colonizada a entregar o poder. Porque quando você tem o governo, quando você tem a autoridade, a sua palavra vale. E aí Deus fala através de você. O que é profetizar? Profetizar é falar em nome de alguém. Quando o profeta Isaías ia falar em nome de Deus, ele falava, assim diz o Senhor. E essa autoridade de ser o porta-voz de Deus, ele deu à igreja. São os filhos de Deus que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, que creram com o coração e confessaram com a boca que ele morreu e ressuscitou. Então esses são salvos. 1 Pedro 2, a partir do versículo 9, 10, 11, 12, 13 ali, ele fala sobre sacerdotes reais, nação santa, povo eleito, adquirido, comprado com alto preço, a fim de anunciar o que está estabelecido no céu. A ideia de Deus para o governo, a gente não chegou nem na vontade de Deus ainda, nós estamos na ideia de Deus. A ideia de Deus para o governo é tão comum, é tão familiarizada, está tão perto de nós, e às vezes a gente não abre os olhos para isso, que ela é conhecida, ela está implícita na oração mais conhecida do mundo. Pode ser que nós temos 2 bilhões, 2,3, 2,4 bilhões de cristãos no mundo, mas ainda que as pessoas não sejam cristãos, eles vão conhecer a oração do Pai Nosso. Eles podem não crer na oração do Pai Nosso,
Mas dizer que nunca ouviu é difícil, a não ser que seja uns países bem fechados. E na oração do Pai Nosso, o que é? É uma oração modelo. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram, nos ensina a orar. Tá, uma coisa que é uma novidade para nós. Por que é uma novidade? Entre linhas. Porque é o seguinte, Felipe chega para Jesus, andando com Jesus há tanto tempo, e fala, mostra-nos o Pai. A gente queria tanto saber como o Deus é. E aí Jesus fala, você anda comigo há tanto tempo. Está comigo há tanto tempo e você não sabe quem é o Pai. Eu só faço o que o Pai manda eu fazer. Se você olhar para mim, você está olhando para o Pai. Jesus colocou uma personalidade em Deus. Se nós ainda não estamos como seria a palavra? Convencidos. Se nós ainda não estamos, glória a Deus, por ter lembrado, se ainda nós não estamos convencidos que Deus é bom e que nele não há nada de mal, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Cristo Jesus foi a expressão exata do Pai. E eu quero que você encontre das 40 parábolas que ele contou, dos 3 anos e 6 meses do seu ministério, dos seus 33 anos de vida, uma mensagem, uma nota de rodapé, ou uma palavra que seja atribuída a Jesus como ele sendo mau. Ele é bom, cara. Então, Jesus foi um divisor de águas. Antes dele, as pessoas associavam o bem e o mal a Deus. Depois dele, nós agora temos um parâmetro de quem Deus é, na perspectiva de Cristo Jesus. Porque as pessoas, por não ter tanto entendimento, atribuíam o bem e o mal. Por exemplo, Jó. Jó diz, Jó, capítulo 9, versículo 36, 35, 36 e 37. Ah, se todavia existisse alguém que colocasse a mão nos meus ombros e colocasse a mão nos seus ombros, falando de Deus, e fizesse com que nós tivéssemos uma comunhão. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus colocou a mão no seu ombro, colocou a mão no meu ombro e fez com que essa comunhão fosse restabelecida novamente. Por conta do seu sacrifício, nós podemos governar. Mas por conta de uma colonização muito bem feita, nós entregamos novamente o governo para pessoas que não têm a palavra de Deus como princípio estabelecido na sua vida, e o mundo está do jeito que está. E às vezes a gente fala, nós estamos passando isso porque Deus quer. Não, nós estamos passando isso porque você voltou na pessoa errada. Mas assim, pastor, uma pessoa que hoje está assistindo o podcast aqui, que tá com a gente, no final, gente, você vai fazer a sua pergunta, a gente vai destinar um bom tempo para você mandar a sua pergunta aqui pro pastor, lembrando das regras da pergunta. Você tem que colocar o teu nome, teu estado e tua cidade. A pessoa tá assistindo aqui o episódio e ela tá tentando encontrar nela algo de, cara, como que eu percebo que eu tô perdendo o governo em alguma área? Perfeito. Eu acredito que uma pessoa, quando ela abre mão do governo, imediatamente os sinais começam. Isso. O exemplo foi o próprio Adão, que teve medo na hora. Ele saiu do governo, ele já veio. Como que a pessoa consegue identificar, e se você pudesse também classificar algumas áreas da vida, como que ela identifica que ela tá perdendo o controle naquela área? Antes de você responder, uma pessoa que perde o controle numa área, ela perde o controle de tudo? Ou existe a gente ter o controle de uma coisa e perder o controle de outra? Existe. Então, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso passa desapercebido, pastor. A vontade, a oração modelo, é que nós possamos viver aqui na terra como no céu. Para analisar. Fizemos essa observação. Agora vamos ler novamente o texto bíblico. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. No céu existe ordem. Se na nossa vida está um caos, nós estamos começando a perder o controle. No céu, você acha que no céu tem doença? Então, se nós estamos sendo acometidos por um quadro de enfermidade, nós estamos perdendo o controle disso. Aí você fala, então todas as pessoas que estão doentes estão perdendo o controle. Não, porque a enfermidade vai bater a nossa porta. Mas quem tem que abrir a porta é a fé. Porque a Bíblia fala, em Isaías 53, versículo 4, que ele levou sobre nós, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E sobre as suas feridas nós fomos. Não é que seremos.
Nós fomos curados. Então, se a enfermidade vier, é uma tentativa do diabo ou de uma negligência nossa. Por exemplo, a gente come um monte de hambúrguer, sai de madrugada de moto e leva chuva. E aí quebra um princípio natural. Por conta da baixa imunidade, a gente adoece. Todavia, não aconteceu isso. E a enfermidade, você faz tudo certo. A enfermidade bateu na sua porta. E você fala, rapaz, por que isso aconteceu? E aí, pra mim, na minha perspectiva, isso é novamente a serpente chegando pra você e falando, come isso aí. Ó. Perde o controle. Perde a fé. Fica com medo de morrer. Vai dar tudo errado. Isso é novamente a serpente nos cortejando. E o que é que nós devemos fazer? Para não perder o controle e o domínio nessa área. Para que nós não possamos afetar em outros. Porque muitas das vezes nós somos muito bons em uma área, mas pecamos em outra. É possível? É. E vou dar um exemplo disso. Mas para que a gente não seja influenciado nessa área. Como é no céu? Então vai ter que ser aqui na terra. O governo de Deus, a ideia de Deus, o plano original de Deus é que nós possamos dominar sobre as enfermidades. Porque isso já foi conquistado por Cristo Jesus. Então, para que nós não possamos perder o controle dessa área, a gente vai ter que citar a palavra. Como foi que Jesus venceu em Mateus capítulo 4 o diabo? Citando a palavra. Mais uma prova. Que o governo desse mundo não está na mão de Deus. Na segunda e na terceira tentação, o diabo chegou para Jesus, que era o verbo encarnado. O próprio Deus na terra, andando. Ele chega e fala, se você se precipitar daqui, eu darei a você os reinos. Se você me adorar, eu darei a você os reinos. Jesus chamou ele de mentiroso? Não. Jesus respondeu com a palavra. Sabe por quê? Porque o reino é dele. Esse mundo é regido pelo Deus desse mundo, como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4. O Deus desse mundo cegou até o entendimento de muitos. E essa cegueira espiritual faz com que as pessoas associem o bem e o mal a Deus. E nós precisamos entender que já que ele conquistou para nós a cura, para que nós possamos ter o controle, o domínio, o governo da nossa vida, na área da saúde, nós precisamos citar a palavra, assim como Jesus o fez quando foi confrontado pelo diabo no deserto, em Mateus capítulo 4. Então, qual é a realidade dos céus no tocante à cura? Isaías 53. Aquele que os homens não encontraram nele formosura alguma, todavia, sobre si ele levou nossos pecados, castigos, levou feridas, chagas. Sobre as suas feridas nós fomos curados. Salmo 103, versículo 1, 2 e 3. Aquele que é fiel e poderoso para perdoar os nossos pecados, também o é para curar o nosso corpo. Então nós temos que vencer essa tentativa do diabo de nos colonizar novamente com a palavra. Como é que nós restabelecemos o governo da nossa vida? Nós vamos restabelecer o governo de Deus na nossa vida quando a palavra vir anteceder os nossos passos. Porque a palavra é o que vai gabaritar o nosso governo. Porque se nós estamos em Deus, e Deus, no versículo 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, estabeleceu que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Então nós temos que voltar para a palavra e usar o artifício, o poder que há na palavra para que possamos dominar. Então a sua pergunta é inteligente demais. Como uma pessoa em casa pode perceber que está perdendo o controle? Por exemplo, se você está com medo, a Bíblia diz que ele não nos deu o espírito de medo ou de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. Então você vai ter que ter uma atitude correspondente àquilo que você está lendo. E quando o diabo vier oferecer para você, assim como ele fez com Adão, algo que vai te trazer medo, você vai falar, eu não tenho espírito de medo. Ele me deu um espírito de ousadia e de intrepidez. Eu vou para frente. Vai dar certo.